E para apresentar a palestra especial de encerramento que abordará o tema O Brasil no Mercado Global, chamamos ao palco o presidente do IEE, Giancarlo Mandelli. Senhoras e senhores, boa tarde. Ontem e hoje tivemos a oportunidade de ouvir e conhecer ideias atuais sobre o tema dessa 21ª edição do Fórum da Liberdade. Discussões sobre quem é o mercado, livre comércio, mudanças climáticas e as reformas para aumentar nossa competitividade foram discutidas. E tenho certeza que todas essas discussões foram muito produtivas a todos vocês. Para encerrar mais essa edição do Fórum da Liberdade, é fundamental entender como o Brasil está inserido neste mercado. Para tanto, temos a honra de contar com uma personalidade única, que lidera hoje, após uma brilhante trajetória na iniciativa privada, uma das principais instituições do Brasil. Senhoras e senhores, para fazer a palestra de encerramento do 21º Fórum da Liberdade, convido Henrique Meirelles, presidente do Banco Central do Brasil. Muito obrigado. É uma satisfação e uma honra estar aqui no encerramento do Fórum da Liberdade e, de fato, também uma satisfação voltar aqui, falar mais uma vez, agora numa outra atividade profissional. E eu gostaria de, em primeiro lugar, parabenizar mais uma vez aos líderes, a todos os participantes do Instituto. De fato, um trabalho admirável que se faz aqui no sul do Brasil de discussão de temas referentes à liberdade econômica. Eu, falando sobre o Brasil no mercado global, eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre a China, porque eu acho que falar no mercado global hoje, sem falar um pouquinho na China, nós estamos passando, deixando ao lado um fator da maior importância. E eu gostaria de enfocar a questão da China, não é exatamente o óbvio, isto é, o tamanho, o crescimento e a competitividade da China hoje nos mercados globais. Mas entrar na questão do impacto e das consequências de determinadas decisões de política econômica. E olharmos e meditarmos um pouquinho sobre isso e depois pensarmos um pouquinho sobre o Brasil. Se nós olharmos a China e olharmos historicamente, no último milênio, vamos dizer, a China certamente é um país de uma economia talvez uma das maiores do mundo, de uma importância econômica fundamental até o século, ao redor do século XV, e um país, certamente, naquela época, com uma influência crescente na Ásia e no comércio regional, e já se expandindo, digamos, através de uma ação muito intensa, segundo documentos que se tem disponíveis hoje, não se tinham até passado recente, sobre a atividade de expansão comercial da China naquela época. Foi mais ou menos quando a administração chinesa tomou a decisão de reverter o processo, visando maior controle, maior centralização. A China tomou a decisão de se fechar, inclusive a ponto de proibir as viagens intercontinentais. As consequências disso são conhecidas, quer dizer, a China decaiu como poder econômico através dos séculos seguintes, perdendo a sua importância no momento em que a sua atividade econômica, em termos relativos, principalmente relativos em relação aos europeus, começou a declinar. Eu chamo a atenção para a primeira consequência disso, quer dizer, é a questão de uma decisão altamente discutida hoje em dia, que é a decisão de fechamento versus abertura comercial. Não é só no Brasil, no mundo inteiro discute isso, nós temos esse um tema importante hoje na eleição norte-americana.
Então, vamos olhar um pouco do ponto de vista da perspectiva histórica, né, em relação a um país que hoje está tendo sucesso, que é o caso da China. Se nós olharmos a segunda grande decisão chinesa, me parece, foi exatamente no momento. Quer dizer, a China entrou num processo de rebelião contra as potências europeias que colonizavam a China. Aquilo evoluiu para uma liderança do processo por parte do Partido Comunista. Mao Tse-tung ganhou o poder, muito bem, estabeleceu um regime centralizado e, um dado da maior importância, chineses que já estavam saindo devido a fatores econômicos passaram também a sair resultado do processo político. Em primeiro lugar, os adeptos do Kuomintang, que foram para Taipei, né, ocuparam a ilha, e aí sim introduziram ali um regime economicamente voltado para a abertura, apesar de, no primeiro momento, um fechamento de ordem política. Os chineses tinham migrado para a Malásia, principalmente, Indonésia, escala menor na Tailândia e, além do mais, a Hong Kong, que já era chinês, sempre foi parte do território chinês, mas, evidentemente, uma colônia inglesa, naquele período. Eu vou deixar esse fato registrado para nós vamos voltar a ele num minuto. A China, com isso, ela entrou num processo comunista e de radicalização paulatina, principalmente no período final da vida do Mao Tse-tung. Quando houve a Revolução Cultural, liderada pelo então denominada Gangue dos Quatro, né, evidentemente um sinônimo, um nome um pouco pejorativo, mas o fato é que a Revolução Cultural me parece que trouxe algo da maior importância para a China, que foi o fato de que a China foi as últimas consequências da radicalização ideológica. Eu acho que isso tem uma certa finalidade. Interessante. Por quê? Porque, no momento, um dado da maior importância foi quando a China decidiu, na Revolução Cultural, adotar um critério ideológico na ciência. Isto é, a ciência passou a ser vista, olhada do ponto de vista ideológico. O que era ideologicamente correto, o que era ideologicamente incorreto. E a ciência passou a ser questionada pelo seu caráter supostamente ideológico. Isso, evidentemente, gerou o que poderia se esperar, uma dose crescente de ineficácia e ineficiência, e isso levou, entre outras coisas, não só o problema da Revolução Cultural e da questão da ciência, mas todo esse processo levou a uma crise econômica gravíssima, evidentemente, e que houve uma grande inflexão, não é, com a gestão do Deng Xiaoping. E, neste momento, é que eu vejo a inflexão, aí sim, de novo, a inflexão histórica e fundamental, sumarizada pela frase do Deng Xiaoping, quando ele diz: não me interessa a cor do gato desde que ele casse o rato. Eu acho que aí ele mudou o curso da história econômica da humanidade no momento, na medida em que ele reverteu o processo de ideologização não só da economia, da visão econômica, mas da ciência. Quando, então, eles começaram a buscar pragmaticamente o que funcionava, que, no fundo, é a abordagem científica, que eu chamo da abordagem racional.